Amém, amém. Hoje a gente vai então dar continuidade ao livro de Mateus. Na última aula a gente parou no capítulo 24. A gente leu todo o capítulo 24. Hoje a gente vai partir para o 25 e são assuntos, acredito eu, que bem conhecidos já, muitas vezes já ouvimos falar, ouvimos mensagens a respeito disso, tenho certeza. Então vai ser um pequeno lembrete para essas passagens, mas sobretudo fica aí até a dica já do final, né? Não quero avançar assunto nenhum e tudo, mas a partir do verso 31 ali a gente vai trazer um assunto um tanto quanto atual, né? Eu quero trazer algum comparativo, alguma coisa assim também sobre palavras que a gente usa fora de contexto, fora do seu significado, e hoje para essa aula acho que vai calhar bem ali essa palavra, esse contexto, né? Mas vamos começar pelo início, não quero atropelar nada aqui, nem inverter o sentido da aula. Começando pelo início do verso 1 do capítulo 25 de Mateus. Como eu disse, acho que a gente já ouviu falar muito a respeito disso, a gente já conhece muito bem as passagens, mas vale aqui colocá-las no contexto, porque eu tenho certeza que a gente já ouviu também isso muito fora de contexto. O que diz lá a partir do verso 1? O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Só até o verso 13 aqui, que faz parte desse contexto, e como eu disse, já muito conhecido, talvez muito ouvido falar já. Só que por outro lado, me traz a lembrança aqui de uma pergunta que eu recebi há uma semana, 2 semanas atrás, de o que queria dizer, né, essa passagem aqui, o que isso nos traria de ensino para hoje, e como a gente podia aprender alguma coisa com essa passagem. Então essa pergunta me foi lançada e na ocasião que eu recebi essa pergunta até foi estranho para mim, para poder responder. Eu não sei que percepção vocês tiveram com essa leitura agora, ou se já ouviram alguma outra vez essa passagem. Eu não sei qual a percepção que a gente tem, mas é uma passagem clara, simples, muito fácil de ser compreendida. Eram 10 noivas que esperavam pelo noivo, a metade delas estava preparada e a metade não estava. Quando o noivo chegou, as que estavam preparadas puderam desfrutar do banquete nupcial, né? Puderam aproveitar do momento com o noivo quando ele chegou, e as outras 5, tendo saído para comprar aquilo que faltava, né? Que deveria estar preparado, elas perderam este momento com o noivo. Então é uma passagem que, se a gente olhar atentamente para ela, ela é simples de ser explicada, simples de ser compreendida,
Não tem muito mistério ali, não tem muito, porque no original, a tradução da palavra, disso, daquilo. Não, uma palavra simples. E infelizmente o que aconteceu com o simples de hoje? O simples de hoje ele perdeu o valor. Se é muito simples para ser explicado, talvez isso não tenha valor. E aí o que a gente faz? A gente age como as 5 noivas insensatas, como as 5 nécias, talvez como algumas traduções dizem, tudo. Isso é muito simples. Então eu não preciso de uma tal preparação, eu não preciso da minha busca diária, por assim dizer, né? Traduzindo aqui mesmo para aquilo que a gente precisa aprender. Eu não preciso fazer isso ou fazer aquilo e tal. Por quê? Porque é muito simples. E a gente acaba não dando valor. E essa é só uma passagem de todo o Evangelho que a gente já leu aqui, que a gente já aprendeu nas outras aulas, né? 25 capítulos para trás a gente viu várias coisas complexas, mas a gente também viu várias coisas simples. E eu tenho certeza que aquilo que mais gerou polêmica, aquilo que mais gerou discussão, aquilo que mais foi explicado de uma maneira grandiosa, aquilo talvez a gente retém. Mas aquilo que foi explicado de maneira simples a gente não dá valor. Entra por um lado e sai pelo outro. E aqui eu não preciso ir muito longe para explicar o porquê o puro Evangelho e a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, muitas vezes acabam caindo no esquecimento pela geração atual. Porque ele é simples. Entender a palavra de Deus e respeitar o que ela tem para nos ensinar e aonde ela pode nos levar e quem foi Jesus, o que ele fez por nós e qual é o princípio, qual é o objetivo da sua morte, da sua entrega na cruz, é tudo muito simples de compreender. Não tem mistério, não tem mágica, não tem nada de muito mirabolante ali. E isso acaba dando lugar para o quê? Acaba sendo esquecido e dando lugar para o que hoje chama mais atenção, enche mais os olhos, enche mais os nossos ouvidos, com muitas palavras, muitas explicações, e acaba se perdendo. Né? E essa passagem foi a resposta que eu trouxe para a pessoa quando ela me perguntou há 2 semanas atrás, exatamente isso. Não tem muito o que se explicar, não tem muito o que interpretar desse texto, a não ser esteja preparado a todo momento. Você não sabe quando vai chegar o momento. A gente leu aqui nas aulas anteriores também, né, outros exemplos, outras parábolas a respeito de estar preparado, que, por exemplo, se o dono da casa soubesse quando o ladrão vai entrar, eu ia deixar minha casa respirar o dia inteiro, só ia fechar a janela quando o ladrão chegasse. Mas não, quando eu não estou em casa, quando eu entro para o quarto para dormir, quando a gente se ausenta de algum lugar da casa, a gente vai fazer o quê? A gente vai se preparar, a gente vai fechar a casa, a gente vai trancar a porta, a gente vai se precaver para evitar que aquilo que a gente não está esperando aconteça. E é assim com a vinda de Jesus. A gente está ouvindo que isso vai acontecer, a gente teve a promessa de Deus que Ele enviará o seu Filho a recuperar os salvos, né? A vir buscar aqueles que são salvos. A gente só não sabe quando. Então eu não tenho tempo para dizer assim, quando ele estiver vindo, quando estiver se aproximando o tempo, quando eu for mais velho, quando isso, quando aquilo, eu vou dar um jeito nessa situação, eu vou me precaver. A gente não sabe quando. As noivas aqui que não estavam preparadas, perderam o banquete nupcial, e isso quer dizer o que para nós? Quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, para buscar os salvos, se a gente tiver saído para comprar o óleo, como essas noivas insensatas fizeram, a gente vai perder a hora do banquete. Ele vem, ele leva aqueles que foram salvos com eles, enquanto a gente está aqui tentando se preparar, tentando se arrepender, tentando se converter, tentando achar o bom caminho, a gente perdeu a oportunidade do banquete. E foi-se tudo embora. E quando a gente voltar para Ele, quando a gente olhar para Jesus, depois de Ele ter recuperado a sua igreja, a gente vai dizer, Senhor, e eu aqui? O que Ele vai falar para você?
A mesma coisa que ele falou para as noivas insensatas. A verdade é que não as conheço. Verso 12 do capítulo 25. E o verso 13 é para guardar, não só registrado aqui na aula, mas para guardar lá dentro do coração. Que é isso que vai nos fazer lembrar todos os dias. E o Espírito Santo está aí para isso. Para te convencer e te fazer lembrar. Não sou eu que vou ficar falando na sua orelha, mas é Ele que vai vir te lembrar de tempos em tempos. Lembra de Mateus 25, 13, que você ouviu aquele menino falar aquele dia lá, né? Que você ouviu por aí a pregação, que você ouviu por aí um estudo. Está escrito assim: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Guardemos então essa simplicidade dessa palavra, mas esse verso no coração. E assim a gente avança para o verso 14, trocando o contexto, trocando o exemplo, melhor dizendo, mas a ideia é a mesma. Tenho certeza também que vocês já ouviram falar disso num outro contexto, numa outra espécie de multiplicação daquilo que foi colocado na sua mão, mas cuidado com as interpretações. Que o Espírito Santo nos traga à luz agora tudo que está escrito aqui. Verso 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Verso 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Notem que o verso 19 aqui nos dá uma janela de tempo, né? Verso 19 diz assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Eu quero já que a gente faça atenção que nessa janela de tempo a gente pode fazer a comparação, eu gosto de trazer essa interpretação, de que o senhor que veio e deu os talentos é aquele que nos foi dado há 2000 e tantos anos atrás. Muito tempo depois, ele vai voltar para cobrar essa conta. A gente é de acordo aqui que 2025, 26, 2030, 2050 anos é muito tempo. São gerações e gerações. Nessa janela de tempo, só no verso 19 aqui, eu posso afirmar para vocês que esse contexto de Mateus 25, do verso 14 até o verso 30, onde a gente vai chegar ali, não tem nada a ver com o que vocês já ouviram de pregações por aí, de que pastores falam que se você recebeu tanto, você tem que fazer multiplicar isso para aplicar dentro da tua igreja. Enquanto eles estão falando isso por aí, enquanto eles estão incentivando o povo dentro da igreja a multiplicar os seus bens para depositar aos pés da igreja e enriquecer somente aqueles a quem tem interesse, o verso 19 nos diz: depois de muito tempo o seu senhor voltou para cobrar o talento. O seu senhor que está falando este contexto aqui não é o tal pastor de tal igreja que incentiva os membros a multiplicarem os seus bens para poder depois depositar nos pés da igreja ali, do pastor ou de quem quer que seja. Então cuidado com o contexto aplicado às mensagens. Cuidado quando te dizem que você tem que fazer multiplicar aquilo que está na sua mão para depois fazer a obra do Senhor, ou assim sucessivamente. Aquele que está me entendendo, vai seguindo que vocês vão ver onde a gente vai chegar. Tá? Verso 20. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Quantos já ouviram essa frase?
Seja fiel no pouco e eu vou te acrescentar no muito, nanani, nananá. Venha e traga tudo que você tem que o Senhor vai te restituir, não sei quantas vezes mais, e isso e aquilo. E ainda usam esses textos aqui para justificar esse tipo de coisa. Não podemos esquecer, eu não sei se eu tenho o costume de dizer isso aqui, mas se a tua Bíblia divide o contexto em subtítulo, mas a minha divide aqui, eu quero compartilhar com vocês isso. Antes do verso 14, o subtítulo desse contexto está sendo dividido assim, a parábola dos talentos. Se é uma parábola, logo não é uma história verdadeira. Jesus utilizava parábolas para fazer comparativos para ficar mais fácil de falar com o povo que não entendia. Então, se aqui ele está falando da parábola dos talentos, meus irmãos, pelo amor do nosso Senhor que está lá no céu, a parábola dos talentos não tem a ver com dinheiro. Embora esteja falando aqui, esteja contando uma parábola sobre talentos e multiplicação e o dinheiro do seu Senhor, mas o que Jesus está nos ensinando aqui não é sobre dinheiro, por favor. E vocês já vão me entender. Vou chegar um pouquinho mais longe aqui, porque eu tenho que terminar os 3 servos, né? Verso 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, eu saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho aonde não plantei e junto aonde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Se você não sabe o que fazer com aquilo que eu te dei, transfira para outro que vai saber o que fazer. Porque no início aqui a gente viu que no verso 15, a palavra nos disse aqui que o Senhor deu a um 5, a outro 2 e a outro 1 talento, a cada um de acordo com a sua capacidade. Se você não tem capacidade para administrar aquilo que o Senhor te deu, capacite-se. Não está errado. Não é errado você aprender sobre algo, você se informar sobre algo, você estudar, você se capacitar. Isso não é errado. Entendam a expressão que eu vou usar, mas a gente não pode ficar sentado esperando tudo cair do céu. Se a gente não fizer a nossa parte, se não nos capacitarmos para estarmos aptos com a palavra de Deus, seremos como tal servo aqui, que a gente vai ver o fim dele. Verso 28. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Por que convenientemente usamos esse texto para comparar ou para fazer, para incentivar a desenvolvermos riquezas? Se o reino de Deus não se faz através de riquezas. O reino de Deus se faz através da sua graça, do seu poder e da sua palavra. E se olhássemos para essa palavra aqui e interpretássemos os talentos que o Senhor confiou a cada um dos servos como os dons do Espírito. Se o Senhor te deu um dom, se o Senhor te deu o dom de profecia, revelação, enfim, dons que vão edificar o corpo, por que esse dom você não trabalha ele e você não multiplica? Por que você não ora ao Senhor pedindo sabedoria que Ele te acrescenta cada vez mais? Por que você não ora ao Senhor pedindo discernimento do Espírito? Mas não, é muito mais fácil e mais conveniente eu olhar para essa palavra e falar assim, poxa,
Aquilo que você tem, multiplique e aplique no reino. E semeie em boa terra, que você vai colher os frutos. A palavra de Deus já vai nos dizer que nós pecamos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Se conhecêssemos um pouquinho da palavra, a gente vai ver que talento não tem a ver com dinheiro. Talento tem a ver com os dons do Senhor. Talento tem a ver com aquilo que a gente pode multiplicar em nós para fazer evoluir o reino de Deus, para fazer avançar e para fazer crescer o reino do Senhor, que não tem a ver com o material. Multiplicar os dons que o Senhor nos deu, ou os talentos que Ele nos deu, é multiplicar as habilidades que temos para poder compartilhar isso com os outros irmãos. E assim, sendo um corpo, fazendo crescer este corpo. Não tem a ver com riqueza. Aqui a gente já pega um caminho completamente contrário quando a gente fala em multiplicar as riquezas para semear no campo do Senhor e colher frutos. Em nenhum lugar da palavra de Deus vai nos dizer que os frutos são materiais. Os frutos são do Espírito, os frutos são dons do Espírito. Por que hoje a gente insiste em falar que frutos é a quantidade de gente que eu trago para dentro da igreja? Isso não é fruto. Isso é volume. Isso é número. Isso não é fruto. Fruto é aquilo que eu faço com o meu talento que o Senhor me deu e eu desenvolvo esse fruto. E assim, se o Senhor me dá 1, eu posso ter 2. Se Ele me dá 2, eu posso multiplicar por 4. Se Ele me dá 5, eu posso ter os outros 5. À medida que eu busco desenvolvê-los. Mas não como um servo mau e infiel, eu faço o quê? O Senhor me deu o dom de evangelizar. Eu sou um cara que falo muito, que gosto de me relacionar, que gosto de falar com as pessoas, mas o que eu faço? Eu aproveito esse dom para ser bem aceito nos lugares, mas eu não evangelizo ninguém. Logo, eu não estou fazendo nada com o dom que o Senhor me deu. Eu estou fazendo o quê? Eu estou enterrando com medo de perder. Com medo de passar vergonha na frente dos outros. Com medo de ser afrontado na rua. E assim a gente vai perdendo os dons que o Senhor nos deu. E assim nos tornamos servos maus e infiéis. Assim deixamos de ser aqueles multiplicadores do reino de Deus, não multiplicadores de riqueza. Isso não faz o menor sentido com o reino de Deus. Amém? Espero que tenha sido claro, não muito confuso. E assim a gente pode avançar para que eu possa entrar num outro contexto, talvez um pouco mais interessante, vamos dizer assim, ou mais esclarecedor. Vamos ver. Verso 31. De novo eu vou dizer aqui que a minha Bíblia ela vai dividir aqui, né, vai dar um subtítulo a partir do verso 31 e vai dizer assim: o julgamento das nações. Verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Não gosto de misturar uma coisa com a outra aqui, mas quando a gente ouve falar de direita e esquerda, isso nos remete já a outro assunto que eu não vou trazer à luz aqui, não é o meu intuito, mas a gente sabe muito bem separar, né, esquerda e direita, e não por coincidência, eu não acredito nisso, eu acredito na palavra de Deus, mas o verso 33 é bem claro, né? E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Um tanto esclarecedores, mas vamos continuar. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber.
Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Verso 40. O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Eu vou ler de novo para que não tenha dúvida, porque isso aqui depois também não tem tanta explicação e tanta interpretação. É claro como as outras que a gente já leu. O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. A palavra vai nos falar num determinado momento também que tudo aquilo que fizermos, façamos para a glória do Senhor. Aqueles a quem nós acolhemos, aqueles a quem nós servimos, aqueles a quem nós estendemos a mão, não é fazer para a internet ver. Não é fazer para mostrar para o colega do lado, para mostrar para o vizinho, o outro aquilo, ou como você é bom. Não, fazer para o Senhor. Ah, mas ninguém está vendo aqui o que eu estou fazendo, então eu não vou fazer. Faça, porque você está fazendo para o Senhor. E então, no final, ele te responderá, assim como no verso 40. Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Sim, é a terceira vez que eu estou lendo o mesmo verso, eu não voltei aqui perdido, não. É justamente para que a gente possa gravar isso e fazer uns pelos outros tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Não por vaidade, não por exibicionismo, mas sabendo que tudo aquilo que fizermos, faremos para o Senhor. Então, verso 41, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Verso 45. Ele responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Claro, até aqui, como água. Notem que houveram duas situações, uma do lado esquerdo, outra do lado direito, uma teve ajuda, uma teve apoio, uma teve compaixão, a outra não teve, a outra foi completamente o contrário, e a sentença de tudo isso veio no verso 46, né? A estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui eu quero trazer uma clareza, trazer um sentido, uma explicação para algumas coisas que se perderam com o tempo. Quantos de vocês já ouviram ou ouvem diariamente pessoas falando a respeito da palavra julgamento? Aqui a gente está falando sobre o julgamento das nações, né? Aquele que o Senhor fará no fim dos tempos, aquele que Ele fará para aqueles que o alimentaram ou não, aqueles que o vestiram, visitaram ou não fizeram. Mas diariamente a gente ouve essa palavra. Seja no trabalho, seja na rua, no ambiente que a gente
frequenta, de costume. Quantos de vocês já ouviram, né, um olhando para o outro e falar, ai, não me julgue assim, não me julgue, mas eu faço isso, não me julgue dessa forma, não me olhe com tal olhar julgador e tal. E essa palavra julgar, julgar, julgar tem batido na minha cabeça há muito tempo. E por que a gente utiliza essa palavra com tanta frequência, vamos dizer assim? E de verdade, muito fora até de contexto. Ah, porque não julgue isso, não julgue aquilo. Aí usam até os versos bíblicos, né, para justificar isso. Não julgueis para que não sejais julgado, né? Mateus 7 vai falar a respeito disso, e as pessoas gostam de usar esses versículos assim para justificar suas atitudes. Mas em que consiste essa palavra julgamento? O que vem a ser isso? Qual é o real significado? E por que ela é tão usada hoje, fora de todo o contexto que ela deveria ser usada? Vamos fazer o simples. Vamos fazer o mais fácil para a gente começar a ter uma linha de entendimento. Vamos pegar o dicionário. Né? Se a gente está com dificuldade de identificar, de saber qual é o uso correto de uma palavra, qual é o significado real da palavra, a gente vai usar o dicionário. Nada mais justo do que se informar e se capacitar para poder usar as palavras não só porque está na moda, mas para usar do jeito correto. E o que quer dizer julgar? Qual é o significado desse verbo no dicionário? Nada mais, nada menos do que decidir, resolver como um árbitro, julgar um processo sem preconceito ou paixão, jurlavrar ou pronunciar uma sentença de absolvição ou condenação. Esse é o sentido, essa é a aplicação e o significado do verbo julgar. Aí eu te pergunto, a gente foge dessa palavra ou mesmo usamos essa palavra para justificar os erros, né? Dizer, não me julga, mas eu faço isso, faço aquilo. Quem somos nós para julgar algo? É a primeira pergunta que eu vos faço. Estamos nesse poder, nessa capacidade de julgamento? Talvez assim, no contexto onde ela é muito utilizada, as pessoas usam isso, né, e pedem para não ser julgadas de acordo com os seus erros. Aí eu vou estender um pouquinho o contexto aqui e vou tirar a palavra julgamento da questão. Porque não é pelo erro de alguém, não é pelo comportamento de alguém, pela vestimenta de alguém que a gente vai julgar essa pessoa, assim como a geração atual tem feito. Isso não é um julgamento. Você expressar uma opinião sobre algo baseado numa direção, baseado num parâmetro, isso não é um julgamento. Isso você está constatando um fato. Você está expressando uma opinião. Isso não é um julgamento. Porque eu já me peguei várias vezes nesse tipo de situação em confrontar uma atitude incorreta com uma base que deve ser a nossa base. Eu falo aqui hoje com base na palavra de Deus. Então o meu parâmetro de análise para determinadas situações, locais, pessoas ou atitudes, o meu parâmetro de análise é a Bíblia. Então se eu olho uma situação, se eu olho um comportamento e eu identifico um certo erro naquilo, não é de acordo com aquilo que eu penso. Porque se a gente tem a Bíblia como parâmetro, aquilo que eu penso pouco importa. Não, isso daqui está certo ou está errado de acordo com a minha percepção. Não, a minha percepção, essas horas, ela já foi embora faz tempo. Isso daqui está certo ou isso daqui está errado de acordo com a palavra de Deus. Esse é o nosso parâmetro. Então, se nós olhamos por uma atitude correta ou incorreta e identificamos como correta ou incorreta, é de acordo com o parâmetro usado, com a palavra de Deus. E isso não é um julgamento. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio, mas eu quero usar um exemplo claro aqui. Eu vou dizer assim
que uma pessoa que se diz cristã, ela se aproxima de mim e ela me conta coisas que não são verdade. E eu vou confrontá-la dizendo que aquilo é mentira e está errado. Logo, a pessoa vai me responder como? Ah, não me julga porque eu penso dessa forma. É a primeira resposta que vem à cabeça da pessoa. Entenda que isso não é um julgamento. Ninguém está julgando porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Estamos constatando fatos de acordo com um parâmetro. O julgamento vem a partir disso, que daí não somos nós que fazemos. Olha, o que você está fazendo é incorreto. Você está contando mentiras e isso não é certo. Através de qual parâmetro, de qual análise que você está fazendo isso? Através da palavra de Deus. Uma pessoa que se diz cristã, ela não conta mentiras. Ela não fala algo que não é verdade. Até aqui não existe julgamento. Estão conseguindo compreender? Até aqui não existe, porque eu estou constatando um fato e estou comparando com aquilo que deve ser ou não deve ser correto, né? A partir daqui, o julgamento não cabe a mim. O julgamento vem de Deus. O que a pessoa vai sofrer de consequência com relação a essa mentira depois, não cabe a mim dizer o que vai ser ou o que não vai ser. A nossa parte, enquanto cristãos, enquanto missionários do Evangelho, é trazer à luz aquilo que está correto ou não. É orientar e dizer, olha, a tua conduta está incorreta de acordo com esse parâmetro aqui. Agora não cabe a nós dizer assim, olha, você mentiu, você vai para o céu ou você vai para o inferno. Isso é um julgamento. É você determinar uma sentença na vida de alguém. Isso não cabe a nós fazer. Usando o princípio da aplicação da palavra, do julgamento e a atitude de julgar, isso não cabe a nós de fazer. Isso é o Senhor que vai determinar no dia do julgamento. Então, não são todos os dias da nossa vida um julgamento eterno. A gente não vai passar o dia, hoje é assim, amanhã é assim, amanhã... Senão, que julgamento é esse? O julgamento determina uma sentença. Hoje eu te mando para o céu, amanhã eu te mando para o inferno. Como assim duas sentenças diferentes um dia após o outro? Não cabe a nós fazermos. O julgamento vem do Senhor. E é Ele que vai determinar o teu fim, de acordo com a tua conduta. Baseado no parâmetro que é a palavra de Deus. Então notem que às vezes a gente usa palavras que a gente não sabe o significado. A gente usa palavras que a gente não sabe nem exatamente o que a gente está dizendo. Para quê? Para simplesmente expressar opiniões que nem deveriam ser expressadas. Porque se tem alguma coisa que nós pensamos que está fora daquilo que a palavra nos ensina, são opiniões e são pensamentos que nós já deveríamos ter colocado de lado e excluído do nosso modo de vida. Porque se nós temos um parâmetro a seguir, aonde está o espaço para dizer assim, eu acho, eu penso, eu gostaria de fazer assim, eu quero fazer assado, ou você não pode fazer isso por causa daquilo? Ou a gente usa um parâmetro, ou a gente sai falando à direita, à esquerda, para cima, para baixo e tudo de acordo com a nossa vontade, mas por um bom senso, aí a gente para também de usar o título de cristão, de evangélico, de crente ou de que quer que seja. Porque senão a gente mistura as duas coisas e a gente nos envergonha e a gente envergonha o nome de Deus. Que daí a gente usa coisa que não deve usar, num lugar que não deve estar, só que em contrapartida, na mesma conversa, a gente se diz muito cristão, a gente se diz muito certo e correto, mas a gente não usa a palavra da maneira que deveria usar. Nem a palavra de Deus e nem as boas palavras nos bons lugares, né? E quando Mateus 7 nos fala assim, não julgueis para não ser julgado, porque com a mesma medida que julgares será julgado e tal, o Senhor já está falando para nós, não faça isso. Porque não cabe a vocês julgar.
Não cabe a vocês dizer o que vai ser de um ou o que vai ser do outro. Tudo bem que aquele irmãozinho que se aproxima da gente todo dia falando a mesma bobagem, enchendo a nossa cabeça de abobrinha, que só faz besteira na vida, a gente pode ter uma impressão, é claro que pode. A gente pode olhar aquilo e olhar para a palavra de Deus e falar, isso aqui não está de acordo. Só que Mateus 7 está dizendo, não vai julgar aquele irmãozinho. Porque o único que vai poder fazer isso é o Senhor. E se o Senhor olhar para a cara desse camarada e falar assim, ei, vem aqui agora, vamos conversar. Eu te perdoo e a partir daqui você vai ter uma nova vida. Talvez você não saiba. Talvez você vai ver aquela pessoa sempre como um mau caráter, como isso, como aquilo. Mas a partir de amanhã você não vai ver mais. Você não sabe o que vai se passar na vida dela. Quem sabe é o Senhor. Às vezes o Senhor não vai me usar para falar com aquele que está me incomodando, mas vai usar outro em outro propósito, em outro lugar. Vai salvar aquela pessoa, talvez ele vai ser muito melhor do que eu, vai falar mais do que eu ainda a respeito de Deus. E quem sou eu, quem somos nós para determinar algo na vida de alguém? Então essa palavra julgar tem rondado aqui sobre a minha cabeça, eu senti essa necessidade também de falar a respeito disso, e não por acaso, mas o contexto calhou muito bem aqui, né? Então, quando o Senhor vai julgar as nações, aí a gente usa a palavra no tempo certo, é o julgamento do Senhor para as nações, de acordo com aquilo que cada um fez com o que aprendeu no meio do caminho. E no meio disso tudo, desse julgamento, de para onde vai cada um de acordo com o que fez, estamos todos nós aqui inclusos. Eu não estou do lado de cada câmera falando, o julgamento vai vir daqui para lá. Não, eu estou no mesmo pacote. Então é a ele de julgar as nações de acordo com aquilo que fizeram no decorrer da vida. Não cabe a mim, a você, olhar para um, olhar para o outro e dizer, esse aqui não tem mais jeito, aquele ali, esqueça, aquele ali, só Jesus na causa, mas é só Jesus que vai poder fazer e julgar. Então se até aqui alguns de vocês usavam essa palavra, e não me julga por isso, não me julga por aquilo, saiba que essa palavra está sendo usada incorretamente e ninguém é capaz de julgar o outro. Se você usava isso para justificar ou rebater as atitudes, te oriento a pegar um parâmetro, andar dentro dele e não se justificar mais. Se usava essa palavra para ter essa atitude com relação a alguém achando que é um julgamento, não use mais e não tenha mais essa atitude em relação aos outros, porque nós não podemos determinar o futuro de ninguém. Não podemos dar uma sentença sobre a vida de ninguém. Legalmente falando, aqui na Terra, dentro da legislação de cada país, existem os juízes que estudaram para isso e dentro da lei vão julgar alguém pelas suas atitudes terrenas, físicas aqui, pelos atos cometidos. Seja um crime, seja alguma coisa assim, eles vão ser julgados por um juiz para cumprir uma pena física dentro da lei dos homens. Ao contrário disso, o julgamento é espiritual e só pode ser feito pelo Senhor. Nós não somos ninguém para poder ocupar esse lugar. Que isso se afaste de nós, que não sejamos esses dedos apontadores, mas que sejamos aqueles que podem exortar uns aos outros, como Paulo vai nos falar. Em amor. Não é sair dando bicuda em todo mundo, falando, ou se conserta ou morre ou vai para o inferno. Não, nós não somos ninguém para determinar essa sentença sobre ninguém. Mas exortando uns aos outros em amor. Trazendo o parâmetro, trazendo a linha que deve se andar e dizendo, olha, vamos caminhar junto na mesma direção. Amém? Que a gente guarde esse contexto em nosso coração. Que esses ensinos, embora muito simples, mas muito valiosos, possam trazer frutos e multiplicar os talentos que o Senhor nos deu. Que nada tem a ver com valores, nada tem a ver com finanças, com dinheiro e com material. Os talentos que o Senhor nos deu
usados aqui na parábola podem muito bem ser comparados aos dons espirituais que todos temos. O Senhor não pega de volta. Tá? É um assunto para uma outra aula, mas se Ele te deu, Ele não pega de volta. Por mais que você só faça bobagem com isso, mas é um dom que Ele te deu. E Ele não vai tomar de você. Desenvolva-o para o bom andamento do reino do Senhor. Multiplique-o, compartilhe-o com o corpo de Deus, para que o corpo seja edificado e assim possa crescer. Um só corpo. A gente não faz crescer um braço lá, depois pega uma perna ali, depois pega uma cabeça lá e monta um corpo. Não, o corpo ele nasce um só e ele se desenvolve ao longo do caminho. Infelizmente, as divisões que a gente vê hoje por aí foram divisões e placas constituídas pelos homens. Não podemos generalizar, mas que muitas vezes estão distantes do corpo original. Estão tentando clonar um braço, clonar outra perna, fazer uma cabeça aqui, né? Para depois, quem sabe, montar um corpo. O corpo é um só e foi originado já. Desde a origem, desde a criação do mundo. E a gente não pode separar isso e não pode dizer que um é melhor que o outro e um serve mais do que o outro. Amém? E hoje eu encerro por aqui, orando para que o Espírito Santo possa trazer clareza, trazer a luz nessa mensagem, para que ele possa trazer um entendimento a cada um que esteve presente aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que através dessa aula, através dessa palavra e desse ensino, somente o Teu nome, Pai, seja glorificado. Que possamos, Pai, sermos edificados, Pai, através dessa palavra, utilizando, Pai, o bom contexto, utilizando, Pai, o bom sentido e o bom ensino, Pai, desta palavra, Senhor, para a edificação do Teu corpo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos trazer aqui à luz, Pai, o entendimento de tudo aquilo que foi falado, de tudo aquilo que foi lido, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa, sim, trazer a clareza, Pai, daquilo que estamos fazendo neste local, Senhor, daquilo que estamos aprendendo e aquilo que estamos desenvolvendo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que não venhamos aqui trazer a glória para nós, Pai, que não venhamos aqui trazer o ensino e o entendimento para a nossa capacidade, Pai. Sabemos que tudo vem de Ti, Pai, e tudo é para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Multiplica em nós, Pai, esses dons que o Senhor tem colocado, Pai. Multiplica no Teu corpo, Senhor amado, para que mais pessoas possam ser alcançadas, Pai, e conheçam, Pai, do Teu amor, da Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te dou graças, Pai, por este momento. Te agradeço por cada um que esteve presente aqui, por aqueles que não puderam, Pai, que vão ouvir em um outro momento, que o Senhor esteja os abençoando e que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja visitando a cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.